Progressiva sem formol em cabelo loiro. Esse é o tema do vídeo de hoje. Um tema um tanto quanto polêmico e que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido muita coisa relacionado a essa questão. O cabelo desta cliente não é um loiro descolorido, é um loiro de tinta. Eu estou explicando para que não haja dúvidas, mas tudo que eu disser aqui serve também para o cabelo que é loiro por meio de descoloração. Inclusive, quando eu for fazer o cabelo da minha mãe, que é loiro descolorido, eu vou trazer para vocês verem também como funciona. Como a cliente veio com finalizador e creme de pentear, afinal o cabelo estava preso, o cabelo fica com esse tom mais escuro e vocês só vão conseguir ver a cor real do cabelo quando ele estiver limpo e seco, porque o cabelo molhado também parece um tom mais escuro, chega até a parecer um ruivo em alguns momentos. Essa questão da progressiva sem formol no cabelo loiro é um dos temas mais polêmicos que envolve a área do alisamento e das mechas. Mas, como sempre, eu vim trazer a verdade com base científica, fora a minha opinião, sem achismos, porque aqui a gente não trabalha com achismos. Eu vim esclarecer esse assunto de uma vez por todas para você que ainda tem dúvida. Antes de começar a minha explicação, eu quero mandar um beijo para Jani Souza, ou Jane Souza. Perdão, não sei como se pronuncia o seu nome, mas o que eu sei é que o seu comentário no meu vídeo anterior me deixou muito, muito feliz. Então, um beijo com todo carinho para você. Uma questão que eu quero que vocês prestem muita atenção é no tratamento que eu vou dar neste cabelo, porque ele estava muito fragilizado no seu comprimento. É um cabelo que tem resquício de formol, a cliente faz comigo não tem nenhum ano, então o comprimento e pontas é muito fragilizado por formol e cortar não é uma opção para ela. Eu trabalho sempre no que é uma opção para a cliente. Jamais vocês irão me ver pressionando uma cliente para cortar o cabelo, porque eu não acho que é dessa forma que funciona. Primeiramente, eu não usaria o shampoo que eu utilizei neste cabelo, mas foi necessário porque ele realmente estava com resíduos de creme de pentear e óleo finalizador. Então, eu precisei utilizar um shampoo de limpeza mais profunda. Caso o cabelo não estivesse com muito resíduo de produto, certamente eu iria em um shampoo hidratante. A atenção e as peculiaridades que envolvem o cabelo loiro já começam na lavagem. É um cabelo que embola muito mais fácil. É um cabelo que, como é mais sensibilizado, se você não souber manusear ele em todas as etapas de uma forma correta, de uma forma delicada, ele tende a quebrar, e isso sem a ação da química. Apenas com o manuseio incorreto deste cabelo pode haver quebra mesmo sem ter chegado a aplicar a química. Se algum dia você for realizar um atendimento em uma cliente que tem o cabelo loiro, você vai notar esse aspecto antes mesmo de molhar. O cabelo já embaraça com mais facilidade, mas basta que você molhe o cabelo para você ver como ele se embola. Essa é uma característica comum no cabelo loiro, tanto de tinta quanto descolorido. Utilizei a minha máscara Coringa de quase todos os meus atendimentos desta etapa do pré-química. Essa máscara foi fundamental para trazer a rigidez que eu preciso. Eu preciso reforçar a estrutura desse cabelo e, neste caso, trazer até uma certa rigidez para o fio, porque ele estava tão sensibilizado que o comprimento chega a ficar elástico. A cliente já havia sido orientada que isso poderia acontecer das outras vezes, caso ela não utilizasse uma máscara de reconstrução mais pesada em casa, mas dessa vez ela me prometeu que ela vai começar a ter esse cuidado, porque não basta só fazer hidratação e nutrição quando o cabelo está precisando de uma certa rigidez, ele precisa que você reforce a estrutura. É totalmente diferente quando você aplica uma máscara de reconstrução num cabelo que não precisa e ele fica com aspecto rígido, e aí pode até causar um efeito rebote. Não é o caso. Neste caso, o cabelo necessita desta rigidez. O produto escolhido para fazer essa transformação é a minha queridinha Pro Blonde, que é a irmã da Proliss, como se fosse uma irmã gêmea, porém ela tem um pigmento matizador e alguns ativos de tratamento diferentes. Eu classificaria a diferença maior entre elas, que a Proliss tem um aspecto mais reconstrutor e essa progressiva, a Pro Blonde, tem
tem um aspecto mais nutritivo. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo me aprofundando na diferença entre cada produto que eu trabalho, é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu gravo esse vídeo. É um conteúdo que eu gostaria muito de trazer para vocês. Esse pigmento matizador não significa que vai matizar a cor do cabelo da cliente, apenas serve para neutralizar alguns tons amarelados, indesejados, até aquele tom esverdeado que fica no cabelo de descoloração. Essa progressiva é excelente para isto. E além de não matizar, não espere que a progressiva ter esse pigmento vai fazer com que ele deixe de ficar amarelo, verde, que ele deixe de mudar a cor, porque isso não é atribuído a um pigmento no produto, envolve toda uma técnica específica, então não deposite uma responsabilidade no produto que deve ser do profissional. Para fazer uma progressiva sem formol num cabelo loiro, não dá para ser amador, você precisa ser profissional, dominar a química e saber exatamente o que você está fazendo. E eu creio que seja por isso que esse ainda é um assunto tão polêmico, porque na nossa área, infelizmente, existem muitos passadores de produto e poucas pessoas que realmente entendem como a química trabalha no fio e o significado da palavra incompatibilidade, pois eu já ouvi centenas de vezes que a progressiva sem formol é incompatível com o cabelo loiro. Incompatibilidade no dicionário significa falta de harmonia ou a impossibilidade de união entre duas ou mais coisas. Uma pausa para mostrar que após aplicar a progressiva por toda a raiz, eu venho com o My Cauter, que é a nova cauterização da MyFeels, e aplico por todo o comprimento, para reforçar ainda mais a estrutura deste cabelo e trazer aquela rigidez que as pontas estão precisando, para que elas percam aquele aspecto frágil, principalmente quando o cabelo está molhado e até um pouco emborrachado e elástico. Esse tratamento vai agir no comprimento e pontas durante todo o tempo de pausa e depois eu vou ativar com a escova, porque é um produto termoativado, afinal ele é feito para cauterização. Voltando à questão da incompatibilidade, só a definição dessa palavra já mostra que não é atribuída ao procedimento de progressiva sem formol em um cabelo loiro, porque se fosse incompatível, haveria alguma reação química. A incompatibilidade química é o risco de duas ou mais substâncias reagirem de forma perigosa ao entrarem em contato, gerando calor excessivo, fogo, explosão ou gases tóxicos. Essa é a definição de incompatibilidade química. Fora a questão de incompatibilidade, que eu acho que já deu para esclarecer essa questão, existe a questão da resistência. Será que o cabelo loiro aguenta uma progressiva sem formol? Visto que tanto a descoloração quanto a pigmentação do cabelo atuam na mesma área que a progressiva, que é a região do córtex do fio. Ou seja, as duas químicas elas precisam coexistir dentro do fio. Por isso são procedimentos que são mais delicados e que nem sempre vai ser possível atingir um liso 100% em um cabelo super loiro, porque as duas químicas elas meio que disputam espaço dentro do fio, mas isso não quer dizer que sejam incompatíveis. Então não é porque nem todos os cabelos vão estar aptos a serem super lisos e super loiros que as duas químicas são incompatíveis. Uma pausa para mostrar que o enxágue foi feito 100% no cabelo desta cliente e eu fiz a proteção térmica com esse leave-in que é um dos meus queridinhos, que é o da linha Ultimate Prime da MyFeels, o passo 3. Um resumo de tudo que eu expliquei agora numa linguagem para até um leigo entender. As duas químicas podem coexistir no fio, porém, a progressiva sem formol vai dificultar o trabalho do profissional de mechas, assim como uma descoloração ou um excesso de coloração que torna o cabelo loiro vai dificultar o meu trabalho com alisamento. Absorvendo toda essa explicação, você consegue entender por que os profissionais, na sua maioria, indicam o alisamento com formol para o cabelo loiro? Porque como o formol atua na cutícula, ele não disputa espaço no fio com a outra química. Além de entender que não existe incompatibilidade, vocês conseguem entender que o formol ele não é melhor, ele é apenas mais fácil? É muito óbvio que é muito mais fácil você simplesmente dizer é incompatível, faça formol, do que passar toda esta explicação para sua cliente. A questão é,
O mais fácil é o melhor? Outra questão é, vale a pena mentir dizendo que é incompatível só para conseguir atender a cliente? Porque são muitos relatos de clientes que se viram obrigadas a fazer alisamento com formol devido a esta explicação que ouviram do seu profissional das mechas. E até muitos que trabalham com alisamento continuam reproduzindo isso. Basta chegar uma cliente loira para que já indiquem o formol imediatamente, mesmo sendo um procedimento que causa um desconforto tremendo para a cliente, fora todos os riscos comprovados que o formol traz para a saúde. Eu sempre serei a favor da informação. Cada pessoa é livre para tomar as próprias decisões sobre o seu cabelo e sobre o seu trabalho. Porém, é dever, enquanto profissional, faz parte de uma questão ética, informar com verdade, com veracidade, o que envolve cada procedimento químico. E eu tenho duas teorias do porquê essa informação não se difunde, porquê que não passam para frente. A primeira, infelizmente, é a falta do conhecimento. Tem profissionais que acreditam genuinamente na incompatibilidade entre as duas químicas, e eu não sei como isso é possível, pois não é uma questão de opinião. Gente, química é química, não existe opinião em cima de química. Incompatibilidade é uma questão química. E a segunda teoria também é muito triste, que é a ganância e o desespero de querer atender a todas as clientes. E eu digo isso porque se você fizer a pergunta para a cliente de qual química ela prioriza, se ela prioriza o alisamento ou o tom do loiro desejado, pode ser que a resposta dessa cliente, você levar a cliente a fazer essa reflexão, você passar esse conhecimento para ela, isso pode fazer com que ela não faça mais o cabelo com você. E isso para mim nunca foi um problema. Eu jamais vou colocar a cliente numa situação onde eu faça um alisamento nela, onde vai ficar 100% liso, ela não vai ter nenhum desconforto que tem no procedimento com formol, mas quando chegar para abrir as luzes, surpresa, o cabelo não abre no tom desejado. Eu acho que toda cliente merece, ela tem o direito de saber exatamente qual é a questão entre essas duas químicas e que ela decida, que ela tome essa decisão, assim como eu tomei a decisão de jamais trabalhar com o formol dentro do meu espaço. Isso é uma decisão individual minha e eu jamais privaria minha cliente de tomar a própria decisão dela, baseada na verdade, sem ter que maquiar uma situação para ganhar a cliente, para realizar o procedimento. Aconteceu comigo uma vez de eu explicar tudo isso para minha cliente e ela confiar 100% na minha explicação e no meu trabalho. E eu até falei para ela que poderia ser que as duas químicas ficassem super bem no cabelo dela, pois ela não procurava um loiro muito aberto. Pois bem, ela foi até o profissional que fazia mecha, o profissional que ela sempre sonhou, e ela ouviu tanta coisa a respeito da progressiva sem formol, que o cabelo ia cair, que não seria possível, que as químicas eram incompatíveis e, pasmem, ela já tinha passado no teste de mecha. É uma cliente minha de anos. Então você imagina o que ela pensou desse profissional. Porque eu entendo todo o raciocínio por trás de você dizer que é incompatível, por mais que isso seja mentira. Mas para a cliente, você ouvir da boca de um profissional que não vai dar certo, que isso, que aquilo, e aí você sabe o que tem no seu cabelo, ela ficou super insegura de falar que o cabelo dela tinha progressiva sem formol, afinal ela estava ouvindo horrores ali naquele salão, mas pasmem, o cabelo passou no teste de mecha, ele realizou o procedimento sem nenhuma intercorrência e ela voltou para casa pensando que, meu Deus, a pessoa não sabe o que fala. Não seria muito mais profissional explicar a verdade para a cliente? Olha, como o seu cabelo contém uma química e a química que a gente vai trabalhar, que a gente pretende trabalhar, vai agir ali na mesma estrutura do fio, pode ser que as duas químicas não consigam coexistir ali no cabelo. Então, eu vou realizar o teste de mecha para saber se o seu procedimento é possível de ser realizado. Vocês entendem a diferença de essa explicação e você falar para a cliente, olha, progressiva sem formol é incompatível com cabelo loiro? Eu espero que essa situação tenha ficado muito clara. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Agora eu quero abordar um pouco da questão de como fazer para esse procedimento progressiva sem formol no cabelo loiro ser bem sucedido. O primeiro ponto é alinhar as expectativas com a cliente. Você vai dizer para ela que
é preciso chegar em um equilíbrio entre as duas químicas, pois você não pode entregar aquele liso 100% se isso custar a cor do cabelo da cliente. Então você vai entregar um liso até onde não modifica a cor. Em alguns cabelos é possível atingir o liso 100%, em outros cabelos não é possível atingir um liso 100%. Isso depende de várias questões. Depende do tom do loiro desejado, do grau do alisamento desejado, depende também da estrutura do fio, pois o fio, para aguentar essas duas químicas, ele tem que ter uma estrutura favorável, ele tem que estar saudável, tem que estar com a sua estrutura interna em dia, então não é um procedimento que dá para fazer em um cabelo que está ali fragilizado. Como eu falei, a raiz deste cabelo é uma raiz onde eu consegui trabalhar com a progressiva normalmente. Se fosse para fazer no cabelo todo, já não seria possível, pois o comprimento desse cabelo está super fragilizado. E para haver este equilíbrio, você não pode realizar o procedimento de qualquer forma. Aí entra o segundo pilar para que esse procedimento tenha sucesso no cabelo loiro, que é entender, dominar profundamente a química, ser um especialista em alisamento e não um aplicador e passador de produto, para que você saiba atingir o equilíbrio, para que você saiba alinhar as expectativas com a cliente e consiga entregar um resultado satisfatório dentro do que a cliente espera. Então, alinhando as expectativas com a cliente e tendo profundo domínio sobre a química, você vai conseguir atender essa cliente sem problema nenhum, ou mesmo que não seja possível realizar o atendimento, como pode acontecer, e é muito melhor você dispensar a cliente, manter sua credibilidade, sua ética profissional e deixar com que ela tenha o tom do loiro dela desejado, do que se comprometer com algo que não é possível de ser entregue e acabar manchando o seu nome, a sua reputação e perdendo a sua credibilidade enquanto profissional. Como já disse e repito neste vídeo, somos livres para tomar as nossas decisões, a cliente é livre para decidir sobre o cabelo dela. O que eu não concordo é com mentiras e inverdades que confundem a cabeça das clientes e dos profissionais novos que estão começando na área. E respondendo outra questão que eu deixei em aberto aqui no vídeo, é por que eu tomo a decisão de realizar o procedimento mesmo com o cabelo fragilizado. Primeiramente, a questão que eu já expliquei é que o procedimento foi feito na raiz e não na parte fragilizada do cabelo. Segundo, mesmo com o cabelo fragilizado, a cliente não vai sair de casa com o cabelo desalinhado, com a raiz toda para cima. Então, eu alinhar o cabelo dela, fazer a progressiva, vai fazer com que ela poupe esse cabelo da chapinha e do secador, que iria também tracionar e danificar ainda mais esse cabelo. Com esse resultado de cabelo super liso, ela consegue ficar mais em paz com o cabelo dela e evitar ficar escovando e pranchando esse cabelo. Apenas bater um secador, eu indiquei, enquanto o cabelo estiver mais fragilizado, pois quanto mais tempo o cabelo passa molhado, mais propensão ele tem à quebra. Então, era uma cliente que sempre deixou o cabelo secar natural a partir de quando fez alisamento comigo, mas agora eu mudei essa recomendação e pedi para que ela batesse um secador até recuperar este comprimento. Olha a cor real do cabelo, como é um loiro um pouco mais aberto, molhado nem parece, né? E no começo, quando estava com resíduo de produto também, mas é uma cor que a cliente gosta, eu particularmente também acho super bonito. Agora eu vou mostrar, dá para ver exatamente a diferença de quando o cabelo tinha formol, que o formol tá ali nas pontas, para o alisamento sem formol à base de ácido, o quanto o cabelo está mais encorpado e menos danificado na cutícula. Ó, daí para baixo é só ácido. As pontas são visivelmente muito mais comprometidas do que o restante do cabelo. Eu acho que o resultado diz muito e por si só. Esse é um assunto muito extenso, complexo, extremamente polêmico. Seria impossível eu passar todo o conteúdo em apenas um vídeo. Então eu conto com os comentários de vocês, com as dúvidas mais específicas. Se tiver bastante dúvida, eu gravo um vídeo exclusivamente falando sobre esse assunto novamente. Espero que tenham gostado do vídeo e lembre-se que eu não faço vídeo para agradar ninguém e muito menos para poupar ninguém, tá? Química é uma só e, infelizmente, não fui eu que inventei. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.